da proposta dos objetos, mas eu nunca fui muito materialista. Eu sou uma pessoa, considero-me um bocadinho portuguesa no sentido do saudosista. Sou muito nostálgica, adoro guardar coisas, mas sou muito mais de guardar bilhetinhos e bilhetes de cinema e aquelas coisas, e muitas cartas e muitas coisas, porque eu adoro escrever, não é? Portanto, aquelas caixas que a gente guarda dias e dias e muitos anos. Mas objetos nunca me lembro de ter assim, sei lá, devo ter a primeira Xuxa, aquelas coisas, mas eu sei que não és de guardar muito. Sim, não, acho que, aliás, há aquelas coisas, se eu for se preocupado em guardar a roupa, que não deixa de me servir, não é? Nem ter a sola de sapatos gasta, portanto, também, que é um bocadinho. Que é uma coisa que não acontece, não é? Exato, aliás, eu visto roupa de filhas de amigas minhas. Portanto, que têm 8 anos e 9 anos, que é um privilégio brutal. Portanto, não troco roupa com as minhas amigas, troco com a filha das amigas. Pronto. Que ainda é melhor. Teu objeto, assim, mas mais trouxe, na faldinha. Esta é uma faldinha, não é? Que tenho uma coleção delas. Essa tem um ar mesmo daquilo que eu sou, que é com o belo do livro na mão, com um ar muito autoritário e com o dedinho para cima. Estou a ver. Naquela história do eu é que sei e eu não me calo. Tu és mesmo assim? Sou. É verdade. Sou e tenho, pronto, tenho que assumir, uma pessoa quando assume as coisas é um bocadinho... Não, eu não considero um defeito, nem acho que eu sempre fui muito líder, mesmo a brincar, e é engraçado, porque como é que uma pessoa com esta gente imperfeita, que é uma doença que é chamada a doença dos ossos de vidro, não é? O cristalzinho frágil, o bijuzinho dos amigos e da família, de repente consegue, um bocadinho inconscientemente. Assim, se falarmos hoje, é claro que eu falo das coisas de forma consciente, mas no início, né, numa criança, como é que eu não só ultrapasso tudo isso, como também de repente inverto as coisas. Exato, e como é que conseguiste fazer isso? Porque acredito que na infância, já sabe que as crianças têm uma tendência para serem cruéis. Toda a gente diz isso. Contigo foram? Também? Sabes que assim, eu sempre andei em escolas de ensino completamente normal, até aos 5 anos estive com a minha avó materna, mas... depois fui para a primeira classe, não é? Para o sexto ano, para a primária, numa escolinha ali ao pé de casa, ainda não tinha a cadeira de rodas. Portanto, eu ia para a escola de carrinho bebê. E andava ao colo dos amigos e da professora. E é muito engraçado também, eu tive a sorte, se calhar, de viver, ou azar, porque às vezes as pessoas também, das terrinhas pequenas ainda são mais cruéis e mais... ou pelo menos metem-se mais na vida de toda a gente. Sim. Eu acho que não, acho que a própria Kédia Dries sempre me acolheu muito bem e percebeu a tal menina diferente que tinham, mas que se podia, se calhar, transformar um bocadinho. E é engraçado, porque anos mais tarde eu própria já produzi eventos na minha terra, né, que acaba por ser, eu estou a ter nascido em Lisboa, de ter feito coisas muito giras em nível depois da minha formação profissional e com aquilo que tenho feito. E também se calhar devolver um bocadinho o carinho à terra de que Portanto, eles... não sentiste então? Não, eu acho que eles todos perceberam que eu... A única coisa que me fazia diferenciar portanto, deles era o não poder andar. Então eu dizia sempre que eles desciam ao meu nível, porque nós brincávamos sempre no chão. Eu andava de gatas quando era no recreio. Eu nunca fui de ficar fechada, sozinha. Às vezes se alguém chegasse, era sempre a tal história da roda comigo no meio, a mandar por todos os lados. Pá, está aqui, faz aquilo, não sei o quê. Portanto, é a tal história. E eles obedeciam. Muito. E é muito giro porque tinham um prazer enorme em servir-me nesse aspecto, sabes? Por isso é que hoje em dia, se calhar, eu olho... E muitas vezes, às vezes, os meus amigos brincam comigo naquela história do que eu vivo mais a vida dos outros e da vida dos meus amigos do que às vezes a minha própria vida. Penso, e isso é verdade, eu tenho consciência disso. Penso sempre muito mais, primeiro, às vezes deixo as minhas coisas para trás, porque também aprendi com eles a ser um bocadinho assim, percebes? Porque tenho noção que não seria esta Mafalda que está aqui hoje se não tivesse o tal suporte, primeiro da família, claro, mas também dos amigos, que foram sempre... os primeiros a levarem-me a sair à noite, a andar comigo ao colo para todo lado, a não terem vergonha de mim, percebes? Exato. E quando havia tal história da ignorância das pessoas ou daqueles comentários um bocadinho mais desconfortáveis, eles sofriam muito mais do que eu, e ainda hoje, percebes? É muito engraçado perceber isso, que não que eu viva com uma capa, não, eu sou mesmo assim. Se perguntavas-me quando é que vem isto, sou mesmo natural. Sempre foi, a maneira sempre de ser foi. Mesmo. Mas eles ainda hoje preocupam-se mais e
e são muito mais protetores, um bocadinho, cada um da sua maneira, muito mais paizinhos e mãezinhas todos, do que só, porque também sabem a responsabilidade que é ir comigo de fim de semana, ir comigo de férias para o estrangeiro, percebes? Não é a mesma coisa do que pronto, se eu andasse e não fosse a Mafalda que eu sou. Claro. E sei que também, aliás, eu falei isso no início, com os telespectadores lá em casa, tu és jornalista e tens uma paixão pelas letras. Quando é que tudo isso começou? Sim, começou de facto muito cedo também, apesar da minha formação ser em jornalismo. Eu não estou a exercer agora, né? Por isso é que depois, entretanto, foi a brincadeira da paixão pelas crónicas, aconteceu depois no tal limiar do ok. Não dá para ser jornalista, então o que é a diferença entre o literário e o jornalismo? Existiu a crónica. Mas aconteceu tudo muito, muito, muito cedo. Primeiro a história do conversar, eu sempre gostei muito de comunicar com as pessoas, muito pequenina andava a brincar às rádios, eu não brincava só com bonecas nem fazia comidinhas, era aquela história do andava de gravador em punho, entrevistar toda a gente, microfone, cantar não, porque eu sou péssima, mas muito a tal história de querer sempre descobrir mais, curiosa, saber primeiro. A tal história do saber primeiro para mim era muito, muito importante. E depois, sei lá, depois da preparatória, mais ou menos, quando entrei para a escola secundária, tive uma escola muito interessante, que é que todos nós passamos um bocadinho, que são os jornais escolares e depois os regionais, não é? E eu fiz isso tudo. É muito giro perceber que, mesmo na cadeira de rodas, há gente que se lembra de mim, sei lá, no meio do evento, a entrevistar pessoas. Saber pequenina, desculpa, pronto. Isso aconteceu muitas vezes e tive essas experiências muito gratificantes também. Exato. Eu acho piada porque comecei num jornal que se chama O Gago, portanto é um nome assim interessante, porque eu andava na escola secundária Gago Coutinho e foi aí que conheci alguns dos meus amigos que foram meus entrevistados na altura e que hoje são grandes amigos e são pessoas que toda a gente conhece. Albano Jerónimo é um exemplo. O Albano é mais do que isso. O Albano era meu colega de escola, andava na Gago Coutinho também, e nós brincávamos porque ele dizia, eu quero ser ator, porque eu dizia, eu quero ser jornalista. Ele estava ainda portanto, a tirar a escola secundária, a brincar aos jornais, como eu dizia, e vinha muito feliz às vezes, encontrávamos na sala de convívio, e ele brincava comigo. Eu ficava muito contente quando conseguia marcar uma entrevista com, sei lá, lembro-me de ter conseguido a entrevista com os Anjos, na altura estavam a começar, não é? E os miúdos gostavam muito disso, então. E ele olhava para mim e dizia assim, não percebo porque é que tens tanto trabalho a marcar entrevistas com este e com aquele, e não me entrevistas a mim que estou aqui à tua frente, mas tu és o quê? E é muito giro perceber isso, porque na altura brincávamos os dois do o que é que queremos ser quando formos grandes. E hoje em dia, ele muito maior que eu, não é? Mas acho que conseguimos os dois enverdar pelas áreas que gostamos. E hoje em dia é um dos meus melhores amigos. É uma pessoa com quem eu partilho viagens, é uma pessoa com quem eu partilho muita coisa. As palavras também, com ele e com a Cláudia Schell, que é namorada e que é uma das minhas grandes amigas. E portanto, acho que é engraçado porque de facto aquela escola e aquele jornal tiveram uma importância muito grande na tua vida, na minha vida. No teu percurso. Eu tinha um problema então. e é muito giro, era uma das minhas fragilidades que eu assumo também hoje em dia. Tu às vezes me com esta vontade a conversar contigo e estar aqui, ser convidada para imensas entrevistas e parece que estou em casa, não é? Estou no sofá da minha casa e estou mesmo. Mas eu tinha muita fobia da televisão. Eu queria ser jornalista, mas havia aquela coisa porque para mim, quando eu via na televisão alguém diferente, uma cadeira de rodas ou deficiente, no fundo, eu achava sempre que havia um aproveitamento da pessoa em si. Normalmente os deficientes iam para a televisão, infelizmente eu os percebo, porque de facto o nosso Estado não é o melhor e portanto as pessoas têm que recorrer de facto aos média, que são um grande poder para conseguirem pedir as coisas e os direitos que têm. Exatamente. Mas eu achava sempre que éramos um bocadinho de acordo, sabes? Ou aquela história de uma montra e que faziam, e que as pessoas com deficiência que eu via na televisão tornavam-nos ainda mais coitadinhos que aqueles que eles eram, ou não eram. Ou não eram, exatamente. E isso assustava-me. Eu achava que se um dia tivesse que ser convidada ou tivesse que ir à televisão, nem que seja por trás das câmaras e perceber como é que se faz, não é? Porque se era uma área que eu gostava, era normal que eu tivesse essa curiosidade. Claro. E eu sempre fui muito pelo lado da imprensa, não é? Esconder-me atrás do papel,
eu marcava as entrevistas, conseguia tudo, e só no final, quando tinha que marcar o local, é que eu dizia que andava de cadeira de rodas. Exato. Portanto, eu nunca queria que as pessoas tivessem pena de mim e aceitassem as entrevistas para eu dizer